Cláudia de Bulhões com o programa Gente da Gente novamente na sua casa, porque aonde tem cultura, o Gente da Gente está presente. Eu estava conversando com alguns amigos sobre o que é cultura. Tudo que nós aprendemos é cultura, mas existem vários tipos de cultura. Por exemplo, cultura de uma pessoa que é formada numa universidade é uma cultura. Cultura das pessoas lá no sambódromo é outra cultura. E nós podemos dividir assim entre cultura popular e cultura erudita. Uma dica para você. Outra dica é que o meu consultório, a partir de maio, estará funcionando. Eu aviso a vocês, ok? E hoje nós nos dedicamos a falar sobre a cidade histórica do Pilar. E trouxemos aqui uma pessoa famosíssima no Pilar, o meu amigo, o vereador Clevinho. Clevinho, é um prazer ter você aqui conosco. O prazer é todo meu, Cláudia de Bulhões, estar aqui com você, acompanho o seu trabalho e tive a oportunidade de te conhecer lá no Encontro dos Escritores Alagoanos, que foi sediado na nossa querida cidade do Pilar. Então, para mim, é uma alegria estar contigo. É isso mesmo, Clevinho. Nós nos conhecemos aqui, eu comecei a admirar esse jovem promissor quando ele recebeu a honra ao mérito por serviços prestados à cultura do Pilar, da Academia Pilarense de Letras. Isso aí, Clevinho? Exatamente, uma boa lembrança. Aí eu venho acompanhando o Clevinho, venho acompanhando, aí eu pergunto, como é que você entrou na política? Eu queria saudar todos os telespectadores, saudar os internautas que acompanham o programa Gente da Gente, né? Eu também acompanho o programa sempre que posso. E queria dizer, Cláudia, que aos 22 anos eu me filiei ao Democratas, que é o partido que até hoje eu estou. E como eu tinha um contato com a comunidade, com a população no dia a dia, as pessoas começaram a dizer, se candidata a vereador, por que você não sai candidato? E isso me animou. Concorri à eleição em 2012 e fui o terceiro vereador mais votado, aos 22 anos. Né? 22 anos? Aos 22 anos. E estou hoje no meu segundo mandato. Fui reeleito no último pleito de 2016. Estou no meu segundo mandato como vereador lá na cidade do Pilar. E quero mandar um abraço para todos os meus conterrâneos. Exatamente, porque você é muito querido. A gente só vê assim, Clevinho estava no aniversário de fulano. Clevinho estava na missa de 7º dia de fulano. Clevinho estava na bodas de prata de Clevinho. Como é que você tem tanto tempo para isso tudo, Clevinho? Olha, eu nunca pensei que seria político, nem nada, mas através do contato com a população, não é? Eu nasci e me criei no Pilar, todas as minhas origens são daquela cidade e eu me empolguei, né? E eu acredito, sabe, Cláudia, eu gosto sempre de dizer que a população quer um vereador, um prefeito, quer um político presente, porque muitos nossos políticos aparecem só em tempo de eleição. Tempo de eleição vão até para a festa de boneca, né, como o povo diz. Mas o que a gente quer durante os 4 anos, né, a presença do vereador. Sentindo ali, percebendo o que está se passando, não é, com a população. Exatamente. Não é no seu gabinete. Exatamente, né, ouvindo a população, estando no dia a dia, nos momentos felizes, nos momentos tristes, é o que eu busco. Eu entrei na política com esse anseio, porque eu queria ver realmente, a gente só via os nossos vereadores em época de eleição e depois se escondiam. Eu entrei com essa nova dinâmica na Câmara, até por ser jovem, acredito nessa nova política e fiz isso, não é? No dia a dia com a população, nos aniversários, 3 vezes na semana, o meu gabinete é a rua, Cláudia, eu faço da rua o meu melhor gabinete. Né? Então estava ali com a comunidade e mantive esse ritmo, né? E continuo mantendo. Agora, o que eu achei interessante são os seus projetos. Antes da gente entrar na bela cidade histórica do Pilar, falar um pouco sobre Clevinho. Eu achei interessante 3 projetos seus, que são o seu carro-chefe, né? Que é esse que eu achei interessante, a lei do primeiro emprego para os jovens. E o Pilar tem condição de oferecer tanto emprego? Aí eu já vou deixando numa calça curta. Claro, com certeza, eu estou aqui à inteira disposição. Hoje o nosso município ele é margeado pela Lagoa Manguaba,
né? Hoje, mais de 1.000 famílias sobrevivem da lagoa, né? Os pescadores e as marisqueiras. Mas a gente está precisando industrializar a nossa cidade, né? E por ser uma cidade muito próxima da capital, e hoje nós temos uma cidade onde o gás, né, passa pela nossa cidade, né? O gás natural nós temos. Hoje, o que a gente está tentando com esse projeto do Primeiro Emprego, Cláudia? Foi criado um polo industrial na cidade, na entrada da cidade. E para atrair essas empresas, o município faz algumas concessões, não é? Doação de terreno, isenção de impostos. Então, eu pensando nisso, para buscar um retorno para os pilarenses, não só levar a empresa e acabar empregando pessoas de outras cidades, mas levar a empresa e empregar os pilarenses, a gente criou o projeto do Primeiro Emprego. Esse projeto de lei se transformou em lei, hoje já é uma lei municipal em Pilar, diz que o seguinte, que toda empresa que se instalar em Pilar e tiver qualquer benefício do município, ou doação de terreno, ou isenção fiscal, ela deve reservar 10% das suas vagas para os jovens que ainda não tiveram o seu primeiro emprego, que ainda não tiveram sua carteira fichada. Esse projeto, a gente discutiu com a comunidade, fizemos audiências públicas e eu ouvi dos jovens. E como eu sou jovem, e sei o problema que é chegar numa empresa... O primeiro emprego é terrível. Terrível, chegar no primeiro emprego. Cadê a sua experiência? Primeiro emprego. Né? Não tem experiência. Então, para estimular isso, né, criamos esse projeto de lei. Hoje se transformou em lei municipal e as empresas estão se instalando. A gente procura saber quais são as áreas que essas empresas vão precisar de mão de obra capacitada e através do convênio com o SENAC, com o SENAI, a gente oferece cursos naquela área que a empresa vai precisar. Então foi algo muito interessante. Que maravilha, que cabeça, hein, Clevinho? Você, como jovem, pensar pelo jovem também, que o jovem hoje adquire experiência para amanhã também ter o melhor emprego, né? Exatamente. Peraí, você falou em gás, então Pilar é rico, né? O Nós município do... olha aí, discreta. O gás natural da Petrobras, nós temos alguns fontes de gás lá na cidade. Inclusive, hoje, o nosso município, a gente pode falar que a cidade do Pilar é uma cidade que caminha com as próprias pernas. Não vive somente do FPM ou de algum repasse federal, mas é um município que tem o seu potencial turístico, cultural, histórico, mas também tem esse potencial financeiro também importante. É uma cidade que se destaca. E a gente sempre preza e busca que esse recurso seja voltado para os pilarenses. E Pilar não é tão pequeno. Tem mais de 34 mil habitantes, não é isso? Segundo o último censo, 35.600 habitantes. Né? Uma cidade muito próxima da capital, né? De área metropolitana. O Pilar hoje, Cláudia, tem os problemas de uma capital, não é? Da violência, da droga. Então a gente precisa criar políticas públicas, né? Eu sempre gosto de frisar isso, criar políticas públicas para aprimorar, fazer com que a nossa população, Cláudia, ela sinta os efeitos que a nossa cidade tem, os benefícios que a nossa cidade tem, né? Transformar, reverter os recursos em obras, em serviços públicos para o bem da população. Eu acredito nisso. Agora, quando eu estive assim, observando, lendo, para poder ter condição de bater esse papo com você, eu vi que o Pilar faz limite com tanto município também, não é? Sim. Isso é bom, isso é ruim, porque é com Rio Largo, né? Rio Largo, São Miguel, não é? Marechal, Isso. Aqui nosso próximo Satuba, Santa Luzia, Coqueiro Seco. E é interessante por causa da lagoa, não é? Da Lagoa e da BR, né, que passa no meio da Chã do Pilar, que é a parte alta da cidade hoje, que tem 70% da população. Que coisa, hein? Pilar tá ficando, daqui a pouco Pilar é capital. Agora, Clevinho, uma coisa também que eu quero muito conversar com você. A cultura no Pilar, nós vamos deixar para o outro bloco. Agora a gente vai conversar com o Clevinho, senão eu termino assim... Tanta coisa para conversar com você. Eu achei interessantíssimo, você me desculpe eu dizer, que quando você lançou um projeto, que quando o funcionário público é dia do aniversário, ele pode faltar. Como é isso? Deixa eu explicar, né? No meu primeiro mandato, nós
tivemos um grande contato. Olha, antes de eu vir para cá agora, Cláudia, para o seu programa, eu estava visitando uma creche lá na cidade. Eu coloquei na minha rotina que uma vez por semana eu visito um PSF, uma escola, os prédios públicos, né? Vou conversar com o Gari, com a Margarida. E eu sempre gosto de valorizar a vida, né? Eu sou a favor da vida. E eu sempre, você observa nas minhas redes sociais, e convido a todos os telespectadores a acompanharem também as nossas redes sociais, eu sempre estou lá visitando no aniversário. Isso. E eu percebia que muitos servidores ficavam naquele anseio. Então nós criamos uma lei municipal que concede ao servidor público, no dia do seu aniversário, ponto facultativo para ele. Claro, tem algumas regras, né? Por exemplo, porque tem algumas funções essenciais. O médico, por exemplo, vai deixar a comunidade sem atendimento naquele dia. Polícia, né? Então, o que foi que a gente fez lá? Eles avisam com 48 horas antes, né, ao chefe do setor dele, que arruma um substituto. Por quê? Para a comunidade também não ficar desassistida ou o serviço público parar. Então, nós criamos essa lei que no dia do aniversário, o servidor público é ponto facultativo para ele aproveitar com a família. Não é? O dia que é tão sagrado, que é o dia do nascimento. Exatamente. E muitos, Cláudia, já faltavam ao emprego. Muitos verdade, já não trabalhavam, né? Então a gente... Aí você deu uma de Pequeno Príncipe. Regulamentamos. Que dava as regras para quem já sabia que ia obedecer. Regulamentamos e hoje é um benefício para o servidor público pilarense, da Prefeitura do Pilar e também do Poder Legislativo. Nós contemplamos os dois, os servidores públicos do Executivo e servidores públicos do Legislativo. Criamos a lei do aniversário. É bem interessante isso e funciona em Pilar. Eu achei fantástico, né? Porque aí está em casa por quê? É para comemorar o meu dia, né? As coisas assim, pequenas coisas que realmente agradam. A data sublime, A né? data sublime, que é o nascimento. Agora tem outra aqui que eu disse assim, quer dizer que servidor lá não paga transporte? Servidor no Pilar não paga transporte. Agora ele saia dessa. Não é questão que não pagam. Nós criamos a lei do Vale Transporte na cidade do Pilar. Uma parte é custeada pelo servidor, 6%, e o restante é custeado pela administração, para as cidades que fazem limites com o Pilar. E a capital. Nós colocamos a capital e as cidades que fazem limites com o Pilar, para dar mais comodidade ao servidor público. Muitas vezes, e eu digo isso com propriedade, se cobra muito do servidor público. Mas você precisa, antes de cobrar, você dar também os direitos e as condições para o servidor público desempenhar bem o seu trabalho. Primeiro, que ele tem que ser valorizado no bolso, no salário. Segundo, que ele precisa de condições de trabalho. Eu digo isso muito ao servidor público que me conhece, que sabe da minha luta por eles. Então, nós conseguimos esses benefícios. E a lei do Vale Transporte é uma lei que, inclusive, nós aperfeiçoamos agora, Cláudia. É uma lei do meu primeiro mandato, é uma lei de 2014. E agora, nesse novo mandato, nós colocamos Maceió, porque Maceió não estava sendo contemplado. E a maioria dos servidores que usam Vale Transporte, eles são também de Maceió, moram na capital pela proximidade de Pilar e Maceió. Então nós colocamos Maceió agora, que está sendo contemplada nessa lei do Vale Transporte. Gente, nós vamos caminhar por aí, mas vamos trazer cultura da cidade do Pilar, coisas que vocês nem sabem. Aqui, entrevistando o vereador Clevinho. Até já. Estamos de volta com o programa Gente da Gente, apresentado por mim, Cláudia de Bulhões, porque onde tem cultura, o Gente da Gente está presente. E hoje nós trouxemos o vereador Clevinho, do Pilar, para conversarmos sobre a cultura do Pilar. Mas antes, né, Clevinho, estamos dando uma pincelada sobre a política e sobre a administração do Pilar. Clevinho, eu passei pelo Pilar, você sabe que de vez em quando eu estou no Pilar, né? Eu passei pelo Pilar e a orla está... Fala sobre essa orla, como é que conseguiram dinheiro para fazer aquela orla. Você sabe, eu vou direto na ferida, né? E eu gosto assim, Cláudia, no contato com a população é como você, né? Gente da gente, Eu sou, né? exatamente. Hoje, o Pilar completou 145 anos de emancipação política no último dia 16 de março. E
foi, entre tantas obras que foram entregues no município, nós entregamos a Orla Lagunar. O prefeito Renato Filho conseguiu tocar a Orla estava paralisada a obra há 2 anos. E em apenas 3 meses de gestão, ele colocou a obra da Orla Lagunar para andar. E a Orla foi inaugurada no último dia 16, não é? O governador esteve presente, outras autoridades estiveram presentes. E a Orla Lagunar do Pilar, que é um grande cartão postal para o povo pilarense, foi entregue, né? Inclusive, nós vamos agora ter a 2ª etapa e a 3ª etapa da Orla, que vai para aquecer o turismo, né, e a economia. Porque quando a gente fala em turismo, a gente está falando em economia, está falando em cultura. Então, o Pilar, que é a terra do Bagre, estava com a sua orla, infelizmente, há 2 anos, né, sem aquele belíssimo cartão postal. Agora, a orla está muito bonita. Convido a todos para visitar a nossa cidade, para poder ver as nossas belezas naturais. E ainda tem o Festival do Bagre? Festival do Bagre. É que dia? É o último final de semana de novembro. O último final de semana de E novembro. ali fica top de gente, né? Verdade. Para comer bagre. O pessoal da TV está dizendo que vai comer bagre lá. Ah, que coisa boa. Sejam todos muito bem-vindos ao Pilar. Ô, Clevinho, você é uma pessoa muito religiosa. Você, aos 6 anos, já começou a ser coroinha da igreja. Sim. Isso é muito bom. Fala. Até Isso é hoje. muito bom, porque Viu, ele chega Cláudia? e ficou assim, que eu fui na vida dele. Viu, Cláudia? Até hoje. Eu mesmo, com meu mandato de vereador, nunca deixei o meu serviço religioso. Hoje eu sou cerimoniário da Matriz, sou mestre de cerimônias da Igreja Matriz do Pilar, função que eu estou exercendo há uns 10 anos. Não é? Desde os 6 anos de idade que eu se voltar como coroinha, permaneço, né, servindo até hoje, porque eu acredito que Deus é a fonte de tudo, é o nosso alicerce, é a nossa vida. Então, como eu já servia antes de entrar na política, permaneci servindo a Deus no presbitério. A sua base política é na Igreja Católica? Olha, eu Que não... pergunta, né, Clevinho? Eu não posso falar que é somente a Igreja Católica, porque Certo. hoje eu tenho um leque, né? O nosso trabalho, Cláudia, veio do que chamava o menino da igreja para o vereador Clevinho, né? O nosso trabalho cresceu em todos os aspectos, em todas as áreas, em todos os segmentos. Hoje, nós temos um trabalho importante, a Igreja Católica, ela é fundamental, né? Os princípios cristãos, eu defendo isso na Câmara, né? Como a questão da ideologia de gênero, que nós tiramos o Plano Municipal de Educação do Pilar. Então, eu tenho os princípios cristãos, como eu tenho uma ótima relação com os evangélicos, como eu tenho uma ótima relação com outras religiões dentro do Pilar, porque o meu trabalho se transformou num trabalho macro, mas a Igreja Católica, ela tem uma suma importância na minha vida. Amém. Agora, Clevinho, vamos para o Pilar. O Pilar, eu acho ele lindo por causa da orla lagunar, por causa da lagoa que une ele também a vários outros municípios, né? E aquela lagoa não poderia ser mais... Eu estou conversando agora com o Edil. Aquela lagoa não poderia ser mais explorada como passeios de catamarã. Aí é uma dica, né? De passeios de catamarã, de coisas assim. Ô, Cláudia, eu fico muito feliz de ouvir de você isso, porque é uma das ideias que eu já tenho. Veja bem, o Pilar, vou repetir aqui para todos vocês, é uma cidade belíssima. É rica em todos os aspectos. Exatamente. E nós precisamos explorar as nossas belezas naturais, o turismo principalmente. Para você ter ideia, né, a nossa orla, imagine, 2 anos uma coisa daquela parada, né, se transformou no cemitério. Agora, com a orla, nós vamos fazer um pier, que é um dos projetos que o prefeito já colocou nessa 2ª etapa da orla, que é para a gente fazer os passeios de catamarã, as pessoas poder vir de jet ski, poder... Não é... Porque é muito fácil vir pela lagoa, não é de Marechal Deodoro para o Pilar. Sim. É mais perto do que pela estrada. Sim. Não é? Isso. E, inclusive, nós queremos envolver isso com o Cruzeiro, a revitalização do Santo Cruzeiro, que é um dos projetos também do prefeito Renato Filho, que a gente está querendo investir. A nossa cidade, ela precisa explorar as suas belezas naturais, mas também a sua história, a sua cultura. Nós precisamos, e isso aquece a economia. Não é Falando de cultura, já lhe cortando, quem é o secretário de Cultura lá do Pilar?
hoje nós temos o diretor de cultura, né? O Pilar não tem uma secretaria específica da cultura. A diretoria de cultura é vinculada à secretaria de educação. Algo que nós precisamos para querer mesmo melhorar a questão do turismo e da cultura no Pilar, é a gente ter uma secretaria específica. Mas com muita eficiência, a diretoria de cultura hoje desempenha um trabalho importante. É o Robson Lima. Um abraço, Robson Lima. Robson Lima, pilarense, não é? Inclusive, na nossa cidade, nós temos fatos históricos importantes que precisam ser explorados. E como isso precisa, né? Eu garanto, como quase ninguém, a não ser quem é historiador, sabe que a última execução no Brasil foi na cidade do Pilar. Não é isso? Exatamente. E no próximo dia 28 agora, de abril, a gente já aproveita esse espaço aqui, que momento importante, para convidar a todos para visitarem a cidade do Pilar nesse dia. Nós comemoramos a última pena de morte no Brasil, que foi na cidade do Pilar. Então isso é importante, a gente poder convidar, a gente poder trazer os turistas para a nossa cidade para poder acompanhar. Nesse dia, nós temos, Cláudia, a encenação, né, da última pena de morte. Não é? É uma peça teatral. E é no sítio Bonga também? No sítio Bonga, exatamente. Ó, tô por dentro, hein? Tá por dentro. É no sítio Bonga. E, Cláudia, é algo muito bonito, porque é encenado, né, a última pena de morte do escravo Francisco, que foi lá na cidade do Pilar, e um fato histórico, não é, que a gente começou a explorar nas últimas décadas, com essa encenação, não é? Muitos universitários de curso de História visitam a cidade do Pilar nesse dia, e a ideia é que a gente possa, uma vez por mês, levar essa apresentação através de grupos de teatro da cidade para a Orla, para se apresentar na Orla Lagunar no final de semana. Exatamente. Não só, Cláudia, uma vez no ano, que é o dia que a gente faz memória, né, da última pena de morte. Então a gente quer levar isso, é um dos projetos, e o diretor de cultura está muito aberto a isso. Mas eu gostaria muito, prefeito Renato Filho, que Pilar tivesse uma secretaria de cultura. Vai aqui, mais uma vez, através do vereador Clevinho, que se estabeleça uma secretaria de cultura. Dar mais ênfase Sim, isso à é cultura, importante. porque Pilar é uma cidade cultural, tem o Cruzeiro, não é? O Cruzeiro, que tem uma vista panorâmica de toda a cidade, né? Exatamente. Bonito. Eu tenho certeza que esse pleito vai ser atendido nesses 4 anos de mandato do prefeito Renato Filho, que é para a gente poder implantar e até buscar, né? Hoje, a diretoria de cultura, Cláudia, ela fica a sede da diretoria de cultura é na casa de Arthur Ramos, não é? É algo belíssimo. Vou pedir para não falar em Arthur Ramos aqui, porque a gente vai falar daqui a pouco um bloco só sobre Arthur Ramos. Mas é difícil, né? Porque tudo em Pilar traz Arthur Ramos, e por aí vai. Mas a gente vai dizer, vamos voltar à última execução, porque é um fato muito importante. Triste, mas é muito importante saber que foi no Brasil a última execução com pena de morte, foi no Pilar. Porque, como você falou, foi no sítio Bonga, né? Bonga. No sítio Bonga, que o escravo foi o escravo Francisco, que tinha matado, né? Ou morto, mas é verbo abundante, é matado. Tinha morto, assim, os donos do hotel lá. Isso. Não foi isso? Um negócio. E tá todo dia 28, tem uma encenação disso. E vai ter esse ano. Esse ano a gente... Já sabe o horário? Nós temos uma encenação na parte da manhã, pelas ruas do Pilar até o sítio Bonga. Uhum. E à noite é feita uma apresentação no ginásio de esporte, que fica lotado, porque nem todo mundo pode estar no horário da manhã, então há 2 apresentações. Uma que relembra todos os passos, né? Eles saindo da antiga delegacia, passando pela Igreja do Rosário. Que lindo! Que é a igreja mais Triste antiga. E bonito, né? A igreja de 1800, não é? Passa pela Igreja do Rosário, vai até o cortejo, até o sítio Bonga, onde o escravo Francisco, não é, foi executado, né, por enforcamento, né? Então, é muito importante esse fato no Pilar. E à noite, Cláudia, a partir das 19 horas, no ginásio,
no ginásio de esporte Nossa Senhora do Pilar, na Avenida Professor Arthur Ramos, na entrada do Pilar, é feito. Quero aproveitar para lhe convidar. Irei. E todos que estão nos assistindo. Vamos ao Pilar nesse dia 28, a partir das 19 horas, para acompanhar a apresentação realizada pelos pilarenses, por grupos de teatro da cidade. São isso é grupos importante. de cidade, da cidade mesmo. Da cidade. Agora, ô Clevinho, eu sou uma pessoa que eu gosto muito das coisas abertas, do povo. Eu não sei, eu me metendo, né? Essa apresentação não poderia ser na orla, não poderia ser, aí vinha andando pela orla toda, fazendo o caminho. Como tem em Jerusalém, né? Tem em Nova Jerusalém, isso assim ficaria bonito. Para esse ano não dá, mas como eu sou uma mulher da cultura, aí eu dando essa sugestão a você e ao Renato Filho. Né? Olha, uma ótima sugestão. Não é? Viu, pra gente dar mais vida à Orla, levar vida e cultura para a Orla Lagunar. Vou levar a sua sugestão para o prefeito e para o Porque aí diretor sai de de cultura. uma ponta, né? E vem andando e as pessoas acompanhando aquilo. Claro que tem que ter uma passarela para as pessoas né? verem, uma estrutura. Agora, pensa em termos históricos para a cidade do Pilar. Como não seria isso? E se fosse na lagoa, aquilo lindo, com todas as luzes, eu fico delirando, né? Joia, eu fico delirando. Ótima sugestão, viu? Ótima ideia. Gente, e fora isso, o Pilar tem umas coisas muito interessantes. O Clevinho, já estão dizendo que a gente já tem pouco tempo, mas eu eu achei interessantíssimo como surgiu o nome da cidade do Pilar. Né? Você poderia ajudar a dizer, porque foi que acharam a Santa, né, a imagem, num pilar, dentro da mata, dentro de um pilar, não é isso? Aí, sim. São fatos históricos, né? Há quem diga que a cidade do Pilar nasceu, o nome Pilar, né, nasceu do encontro da imagem de Nossa Senhora, não é? E também como nós tínhamos um engenho, que eram de espanhóis, e você sabe que na Espanha há uma devoção muito grande à Nossa Senhora do Pilar. Essa devoção à Nossa Senhora do Pilar é uma das devoções cristãs mais antigas, não é? Ele aproveitou e trouxe também... O Alarcão Ayala. Isso, trouxe essa imagem, né, da Espanha, de Saragossa. Então, nós temos outros já dizem que não. Então, são fatos, né, que a gente tem muitos historiadores lá que a gente discute isso. Mas hoje um dos fatos que predomina no município é que a cidade nasceu através da devoção à Nossa Senhora, né? Através de uma imagem que foi achada e depois o espanhol trouxe a imagem da Nossa Senhora do Pilar. E porque primeiro padroeiro da cidade foi São Mateus. Ô Clevinho, essa história é linda e nós estamos indo para o outro bloco para poder pegar essa história no início. Porque as pessoas precisam conhecer o município do Pilar. Vamos para o intervalo e voltamos com mais histórias da cidade do Pilar. Cláudia de Bulhões com o programa Gente da Gente, voltando com o vereador Clevinho da cidade do Pilar, para passarmos para vocês a história do Pilar, porque o Pilar é uma cidade histórica. Tem muito zum político, né, Clevinho? Mas a história do Pilar é muito forte. E eu volto a insistir. Prefeito Renato, nós queremos uma Secretaria de Cultura. A diretoria de cultura está fantástica, mas nós queremos uma secretaria para dar mais ênfase. Clevinho, nós estávamos falando sobre a Nossa Senhora do Pilar, sobre as várias histórias, né, do aparecimento de Nossa Senhora do Pilar. Aí que você podia repetir um pouco do que você já falou para a gente. Tá, mas, até porque eu conheci também em Zaragoza a igreja de Nossa Senhora do Pilar. Maravilhosa. Mas vamos voltar para o Pilar, que é o que nos interessa. Coisa boa. É um dos sonhos que eu tenho, é conhecer, né, a igreja de Nossa Senhora do Pilar, lá em Saragossa. Mas um dos fatos, Cláudia, que relembra, né, o nascimento, o nome, como veio esse nome Pilar, né? Diz que se encontrou a imagem de Nossa Senhora e como o dono do engenho
né, que nasceu a cidade do Pilar, ele era espanhol, ele trouxe a imagem de Nossa Senhora do Pilar da Espanha e assim foi considerada a padroeira da cidade. Daí começou a chamar Pilar. Então começou esse fato, né, que vem aí até hoje. Então a cidade de Pilar, ela é da sua origem muito religiosa, né? O povo do Pilar é um povo muito acolhedor, um povo muito bom, né? E muitas vezes, Cláudia, eu me alegro de estar aqui no espaço como esse. Sabe por quê? Porque muitas vezes fala tanto do índice de violência da cidade e às vezes acaba passando despercebido fatos tão mais importantes, tão mais relevantes, como a cultura, como a origem da nossa cidade, como as belezas naturais, a beleza histórica, né? A cultura da cidade. E interessante, meu caro telespectador e internauta, que o Clevinho não sabia nada do que eu ia conversar com ele. Tudo aqui não é combinado, é espontâneo. E ele realmente conhece a história e a cidade do Pilar. O pilarense, ele tem a obrigação, né? E ainda mais pilarense e vereador, né? Nascido e criado na cidade. A gente precisa aprender mais sobre a nossa vida, né? Sobre a nossa cultura, sobre os nossos antepassados. Eu prezo muito por isso. Interessante. E que também no Pilar tinha índio, né? Sim. Até ainda existe índio no Pilar? Deve existir algum... Sim, ainda tem alguns, né? Alguns descendentes, remanescentes, né? Dos Cariri, né? Sim. Agora, são muito poucos. São muito poucos. Poucos. Muito poucos. Porque eles realmente iam saindo para outros lugares, para onde tinham tinham mais aglomerados, né? Agora, o Pilar. Sabe por que eu gosto do Pilar? Porque o Pilar é muito voltado para a terceira idade. Apesar de ter vereador jovem, os outros, eu também, são jovens, mas não como o Clevinho, que tem 28 anos, né? E já está no segundo mandato. Baiana da terceira idade. Guerreiro da... Aí eu já vou falando, nem deixo o vereador falar. Fala, Clevinho! Não, Cláudia. Eu fico feliz porque você conhece muito, né, da nossa origem, da nossa cidade. Hoje nós temos foguedos muito importantes lá no Pilar, né? O Guerreiro, né, as Baianas, o Pastoril, né, que é uma coisa muito importante, né? A Mestra Bida, quero mandar um abraço, né? Nós temos isso ainda no Pilar. E para não deixar isso morrer, através da Secretaria de Assistência Social, é feito esses grupos. Aí envolve a cultura e a assistência social, né? Para envolver também as crianças e os adolescentes. A terceira idade é contemplada nisso. Nós temos isso no Pilar. Isso é muito importante. Inclusive, nos finais de semana agora, na Orla, indo à Orla do Pilar, você vai encontrar os foguetes se apresentando, viu? É uma das ações da você sabe, assim, os horários, deve ser às 4 horas da tarde. A partir das 16 horas. A partir das 16 horas, lá na nossa Orla. E isso a gente quer incentivar mais. Como? Levando, Cláudia, um projeto que eu estou querendo implantar através da Secretaria da Educação, levar esses foguetes para as escolas, para a gente tentar fazer com que os nossos jovens e adolescentes se envolvam nisso, né? Como também a capoeira, o teatro. Nós temos muitos grupos de teatro no Pilar, viu? Isso é importantíssimo. Agora eu fico triste. Como é que está o prédio do cinema? O prédio do antigo... Eu coloco ele de calça curta. O prédio do antigo cinema do Pilar, ele pertence à prefeitura, né? O Sérgio Moraes, na época que era diretor de cultura, conseguiu o tombamento do prédio. Um abraço, Sérgio. Sérgio é um dos ícones, né, da nossa cultura e de Pilar. E o que acontece, Cláudia? Hoje, infelizmente, né, um prédio abandonado. Né? A gente precisa revitalizar aquele prédio, transformá-lo no centro de convenções, com espaço para teatro, para apresentações. É algo que a gente já vem buscando. Eu conversei... Em nível estadual. Sim, eu conversei... Porque o Pilar é a história de Alagoas. Eu conversei com o prefeito recentemente sobre isso e a gente vai buscar parcerias, até emendas da bancada federal de Alagoas, para que a gente possa dar vida àquele cinema. Eu sempre digo, olha, o prefeito que conseguir fazer com aquele cinema da vida vai entrar para a história da cidade, porque fica no centro da nossa cidade, fica no centro, né? E a gente precisa dar vida àquilo ali, né? Transformar num teatro, num centro de convenções, para a gente poder sediar grandes eventos, para essas apresentações acontecerem. Um exemplo, o nosso
do dia 28 de abril, né? A encenação Sim. Do último enforcamento, da última pena de morte no Brasil. Imagine, né? Se tivéssemos um bom teatro para apresentar. Mas isso é algo que eu tenho convicção que a gente consegue colocar para dar vida, revitalizar o cinema pilarense. Esse é muito bom. E aqui aí estão saindo vários pedidos ao prefeito Renato e a você, né? Porque aquele prédio não pode ficar como está. Porque vai cada vez caindo mais, se deteriorando, fechado, em um prédio tão bonito, né? E que a cidade, e nós temos que sentir a história do Pilar. Temos que sentir, meu telespectador, que o Pilar é histórico. Não só aquelas historinhas de política, não, que um ganha e mora não sei aonde, outro ganha e mora não sei aonde. Isso não é do meu programa, mas entender que o Pilar respira história de Alagoas. E você, acadêmico de Direito, você sabia que a última pena de morte foi executada no Pilar? Garanto como não sabia. Né? Por quê? Porque Clevinho está ressuscitando a história e a cultura do Pilar. Isso é importantíssimo. Um povo que não preserva a sua origem, que não preserva a sua história, ele com certeza vai se perder no presente. Né? A gente precisa preservar as nossas histórias, né? Os prédios públicos, as fachadas dos casarões antigos do Pilar, é uma coisa que a gente precisa preservar, buscar. Então, tudo isso, Cláudia, me renova. Eu saio do seu programa hoje renovado e orgulhoso de ser pilarense, orgulhoso de nascer naquela cidade. Me sinto feliz, né? E é isso que a gente precisa propagar, aproveitar todos os espaços que a gente tiver para propagar as coisas boas que a nossa cidade tem. Né? A Lagoa Manguaba, a Casa da Cultura, a Orla, né? A terra de Arthur Ramos, de Costa Rego, de José Benjamin. Né? Então, é uma cidade que tem um potencial histórico, cultural e turístico fenomenal e precisa ser explorado. Exatamente. E falando na Casa de Cultura, Arthur Ramos, você tem que visitar, telespectador, porque se você visitar, a casa ganha mais entusiasmo, as pessoas ficam mais envolvidas com aquilo, né? Porque Arthur Ramos, fala de Arthur Ramos, porque eu me entusiasmo e já vou dizendo as coisas. Arthur Ramos, pilarense. Arthur, aproveita essa oportunidade para dizer que a Casa da Cultura está aberta de segunda a sexta, né, de 8 a 1 da tarde. Estejam convidados a conhecer. Lá tem um acervo, né, da intimidade de Arthur Ramos, né, do quarto de Arthur Ramos, do birô de Arthur Ramos. Né, Arthur Ramos que foi antropólogo, Arthur Ramos que ganhou o mundo. E nós precisamos sentir orgulho, nós pilarenses, nós alagoanos também, sentir orgulho de Arthur Ramos. Não é? Um homem que disse que Paris é a paixão do meu cérebro e Pilar é a paixão do meu coração. Né? Então a gente precisa resgatar tudo isso, né? A gente precisa valorizar a nossa história e a Casa de Arthur Ramos está lá. Né? Hoje funciona a Casa da Cultura na entrada da cidade, né? Na avenida que leva o seu nome, a Avenida Professor Arthur Ramos. E hoje no Pilar nós temos esse orgulho, né? Nós podemos bater no peito e dizer, eu nasci, sou conterrâneo de Arthur Ramos. Isso é algo importantíssimo. E também de Sapucaia. Sim. Do desembargador Sapucaia, meu amigo. Um abraço, doutor Sapucaia. Pilarense, que muito orgulha a cidade do Pilar. Muito orgulho o Pilar, está sempre lá. Inclusive, eu recebi um convite agora, que no dia 29 de abril, nós estaremos inaugurando, né, o novo prédio da Academia Pilarense de Letras. E o doutor Antônio Sapucaia doou um grande acervo dele, pessoal, doou para a academia. Aproveito para convidá-los a todos no dia 29 de abril, às 19h30, será a inauguração da nova sede da Academia Pilarense de Letras. A Academia Pilarense de Letras é um ícone dentro do Estado. Né? Que primeiro porque eu conheci Clevinho, ele recebendo uma homenagem da Academia Pilarense de Letras, de honra ao mérito pelos serviços prestados, né, à cultura e à academia. E
pela preservação da história também do Pilar. A academia também, junto com a diretoria de cultura, ela preserva a história do Pilar. Exatamente. E o Sérgio foi uma das pessoas que eu já mandei um abraço, mas que é o entusiasta da cultura. É o nosso presidente, Sérgio Moraes, ele tem uma inteligência admirável e a gente precisa reconhecer, né, e valorizar. O Sérgio hoje reativou a Academia Pilarense de Letras, deu uma nova vida, eu tenho orgulho de fazer parte. Eu ocupo a cadeira que é de outro bom pilarense, que é o Cordeiro, né? Albérico Cordeiro, que foi prefeito de Peneiro, foi deputado federal também, pilarense. Então a gente faz parte da Academia Pilarense de Letras e todos os eventos culturais contam com o nosso apoio. Isso é muito bom, porque todo mundo sabe que a cultura não dá voto. Não é cultura que dá voto. Mas acontece que os que votam estão ficando pensantes. Já foi tempo que se comprava voto, se compra, eu não sei, mas que pensava só em ganhar. Hoje a pessoa vai ver o que o político faz. Se o político é da cultura, se o político é da educação, o que é que ele vai fazer por mim, não é? E é muito bom saber que o Clevinho... Né? As exatamente. E é muito bom saber que Clevinho, com 28 anos, no segundo mandato, é membro da Academia Pilarense de Letras e é uma pessoa que respira a cultura do Pilar. Obrigado, Cláudia. Fico feliz. Não, porque você é uma pessoa que Deus o ajude cada dia mais, né? Porque a inveja é uma desgraça, mas você é uma pessoa blindada pelo amor. Amém. Você é uma pessoa blindada pelos seus atos. Antes que eu elogie mais Clevinho, vamos para o nosso segundo bloco, que eu quero falar sobre a mais cultura no Pilar. E vocês vão ver por que eu trouxe Clevinho aqui cada hora e cada hora mais. Programa Gente da Gente é cultura. Onde tem cultura, o Gente da Gente está presente. E hoje nós estamos com a cidade do Pilar, a parte histórica do Pilar, em pauta. Aqui num bate-papo muito agradável com o vereador Clevinho Cavalcante. O jovem, eu acho que é o mais jovem vereador do estado, não é não? Estou entre um dos mais jovens. Nós temos hoje, graças a Deus, uma safra boa de vereadores jovens, viu? Conseguiram ganhar a eleição, né, no último pleito de 2016. Novas ideias, novas cabeças. Clevinho, você queria fazer novamente um convite, né, da Academia Pilarense de Letras. Hoje a Academia Pilarense de Letras está com a sua nova sede, né, que fica ali próximo à Câmara Municipal, no centro da cidade do Pilar. Nós vamos ter a inauguração dessa sede, não é, que teve o apoio do Dr. Antônio Sapucaia, que doou parte do seu acervo. Temos acervo do poeta e escritor José Benjamin. Então, no dia 29 de abril, às 19h30, convido a todos os alagoanos para comparecerem à cidade do Pilar para a inauguração da nova sede da Academia Pilarense de Letras. E nós vamos lá fazer essa cobertura, porque é mais história, é mais cultura para o Pilar e para Alagoas. Será uma honra recebê-los. Muito obrigada. Agora tem uma coisa, voltemos a Arthur Ramos. Arthur Ramos era médico, né? E escreveu tantas obras. Você me permite, eu vou ler as obras de Arthur Ramos. Ele foi cientista social, Arthur Ramos. Não é só o hospital, não. Ele é do Pilar, tem livros, tem tudo, por isso que o hospital tem o nome dele. E o Pilar é todo com o nome dele. Quando não é o nome dele, é o irmão dele, né? Sim. Arthur Ramos, cientista social, antropólogo, médico, professor, escritor, folclorista, etnólogo. Este é Arthur Ramos de Araújo Pereira. E tem um detalhe, ele escreveu todos esses livros.
Arthur Ramos, lá do Pilar. Por isso que eu estou na entrevista com o Clevinho falando sobre Pilar. Primitivo e Loucura. Esse livro é da minha área. É um livro que ele escreveu, que Freud elogiou. Estudos de psicanálise. O Arthur Ramos era muito estudioso. O negro brasileiro, aí nasceu o folclorista. A higiene mental nas escolas, esquema de organização. Olha, já em 1935 isso. O folclore negro do Brasil. A mentira infantil. Saúde do espírito. Pauperismo de higiene mental. Cultura e etos. Isso tudo Arthur Ramos, lá do Pilar, escreveu. A organização dual entre os índios brasileiros, porque ele não deixava também suas origens folclóricas e o estudo do índio. Até porque o Pilar tem índio, e tinha muito índio. A renda dos bilros e sua aculturação no Brasil. Vocês já pensaram? Isso me lembra muito o Dr. Fernando Gomes, daqui de Maceió, que ele é que também ele escreve sobre tudo, é também um pesquisador. A renda de bilro, um médico escrevendo sobre renda de bilro. Guerra, a relação de raça. Psiquiatria e psicanálise, esse aí foi em francês. A introdução à antropologia brasileira. Introdução à psicologia social. Freud, Adler, Jung, o negro da civilização brasileira. E por aí ele vai, Clevinho, que você sabe mais do que eu, certo? E por aí Arthur Ramos escreveu. E tem muito mais. Agora, eu disse a você que eu gosto muito do Pilar. E eu acho que você é um dos pilarenses que mais exaltam a cidade do Pilar. E que a cidade do Pilar tem orgulho de você pela sua maneira nobre. Obrigado. Você é uma pessoa que vai de porta em porta conversar com as pessoas. Tanto assim que você permanece com seu nome, Clevinho. Não é? Você não se importou em trocar o nome. Então isso é muito importante. Agora, você gostaria de falar mais sobre alguma outra pessoa importante do Pilar? Eu me sinto... existe tanta coisa ruim, às vezes a imprensa abre espaço para tanta coisa negativa, não é? Que eu sempre gosto de aproveitar esses espaços, que são espaços como você está me ofertando hoje, para elevar o nome da minha cidade, que a minha cidade não vive só os índices de violência, mas a cidade do Pilar, eu sinto orgulho de ser pilarense, nascer naquela cidade, é uma cidade que vai muito além disso. É uma cidade de um povo acolhedor, de um povo humilde, de um povo batalhador, de um povo festeiro, né? A cidade do Pilar hoje, nós temos festa todos os meses do ano, não é? A começar o ano com a festa da padroeira, depois entrar no carnaval, as prévias do carnaval lá é uma semana antes, né, com os blocos. Depois nós temos alguns fatos culturais, como a última pena de morte no Brasil, o São João. Aí, e o dia da padroeira, dia 2 de fevereiro. 2 de fevereiro, uma festa belíssima, belíssima. Eu já disse a você em outras ocasiões que eu acho você, assim, muito parecido, você me permite, com o doutor Costa Rego. É uma honra. Que o doutor Costa Rego foi um jornalista e político, foi governador do estado. Governador pilarense. Pilarense. Né? A casa de Costa Rego ainda é preservada lá na cidade do Pilar. Então eu gosto muito, eu sou um apaixonado pela minha cidade, não é? Então a gente precisa, Cláudia, divulgar, né, propagar, né, essas coisas positivas que o Pilar tem. Me orgulho muito, né, e digo a todos, vão ao Pilar que vocês não vão se arrepender. E tem até um estilista famoso, que é o Luiz Lula Filho. Ele é internacional, esse estilista, e é do Pilar. Sim. Pilar, olha, Pilar tem de tudo. E o arcebispo, que foi Dom Rosalvo da Costa Rego. Arcebispo. Exatamente. Enoque Barros, a gente aqui vai ficar 3 dias discorrendo os filhos ilustres. Sobre os filhos ilustres. Agora, o meu alô especial, claro, vai para o doutor Antônio Sapucaia, meu amigo.
que ele vai nos ouvir, ele nos assiste. E um abraço para você, doutor Sapucaia. Olha, Adelino Ramos, poeta, músico. Eu queria também destacar o poeta José Benjamin. Sim! Não é? Falecido recentemente. Tive a oportunidade de conviver com ele. Né? Um homem que era um embaixador da cidade, era um embaixador do Pilar. Né? Trazia a história do Pilar na sua memória. Né? Com bons livros, foi o fundador da Academia Pilarense de Letras, foi vereador da cidade do Pilar, né? Desempenhou um trabalho importantíssimo. Não é? Era a cultura viva do Pilar. A gente encontrava com ele andando pelas ruas da cidade, e aquela alegria, aquele orgulho da gente estar ali conversando com ele, de falar com ele, com seus poemas. Né? Tem uma alegria de ter alguns que ele dedicou a mim, que eu guardo com muito carinho. Então o poeta José Benjamin deixou... Você devia ter trazido, mas você não sabia nem sobre o que ia falar. Olha, minha gente, a pauta aqui é toda espontânea, viu? Isso é bom, Cláudia, porque demonstra, né, que o seu programa é gente da gente. E você, a sua espontaneidade, o seu conhecimento sobre o Pilar, né? Obrigado. Também temos o cordelista, né? O Jorge Calheiros. Jorge Calheiros, que sempre vai ao Pilar, né? As escolas, né? A gente convida muito para instalar os estudantes, mas muitos dos nossos estudantes ainda não conhecem tudo isso que a gente está conversando aqui. Né? Por isso que eu quero destacar aqui algo importante, Cláudia, que na última semana nós tivemos a oportunidade de conversar. Nós vamos colocar na grade curricular da rede de ensino do Pilar a obrigatoriedade do ensino de história da cidade dentro da grade curricular. Muito bom. Viu? Eu queria aproveitar isso aqui, nós já vamos unir agora alguns escritores e historiadores da cidade para preparar o material didático, para fazer a formação dos professores, para que a partir do segundo semestre desse ano a gente possa implantar a história do Pilar dentro da grade curricular dos nossos alunos lá no município. Gente, isso é uma das coisas, desculpe a vênia, é uma das coisas mais importantes que você falou aqui. Porque o pilarense precisa conhecer o Pilar para poder valorizar. Porque não sou eu dizendo o que o Pilar tem, a história do Pilar. O pilarense tem que ter orgulho de falar isso. Nós vamos colocar agora, nós vamos entregar alguns kits escolares para a rede municipal de ensino, 6.000 kits escolares, e uma das coisas que eu sugeri ao prefeito para colocar o hino da cidade e um pequeno histórico, né, na capa ou na contracapa do caderno escolar, que é já para o aluno ficar mais íntimo da sua história, que é a história da sua cidade. Que coisa boa, Clevinho. E de onde você tira essas ideias tão boas? Da sua cabeça, né? Olha, a gente conversa, né? Sim. É o contato com a população. Se você começa a conversar com a população, com o povo, conversar com os historiadores, eles vão passando algumas demandas. E o que me cabe como vereador? Transformar isso em projetos, né? Em indicações. Muitas vezes o vereador nem tudo pode. Claro. Nem tudo pode, mas claro. Assim a gente indica, né? A gente reivindica, a gente cobra. Então eu busco isso. Então essa questão do ensino de história do Pilar dentro da grade curricular do município é algo muito importante, muito importante. Muito, 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 muito. Aí nós, Cláudia, identificamos algumas dificuldades para implantar isso. Como? Primeiro, material didático. Sim, Aí vamos reunir agora os historiadores. Porque vai refazer, né? E vamos preparar um material didático. Né? Logo depois, a formação dos professores de história, dos professores de história da cidade, e vamos fazer uma capacitação e assim implantar isso dentro do município do Pilar. Porque o aluno, para saber, o professor tem que ensinar. Não adianta, como é que... E nada como os próprios alunos os professores da rede pública ensinarem. Agora, a gente não pode sair daqui sem você falar das músicas do Pilar, a banda. Não temos lá no Pilar a banda Filarmônica Raul Ramos? Filarmônica Raul Ramos. Eu estou refrescando a memória dele. A Filarmônica Raul Ramos, Isso. Que ela é de uma sociedade e fraternidade, de uma instituição. Ela é de uma instituição. É muito importante isso. Nós estamos até pedindo agora para ser feito um convênio, porque faz 4 anos que
não tinha um convênio com a Sociedade de Fraternidade, viu, Cláudia? E a gente vai implantar agora esse convênio para voltar às aulas de música. Eu fiz aula de música na Sociedade de Fraternidade, não é? Então temos a Filarmônica Raul Ramos, nós temos muitos artistas. O Pilar é uma cidade rica em todos os aspectos. É verdade. Ô, Clevinho, você faz poemas? Ainda não. Então eu quero oferecer para você a revista cultural Gente da Gente, que você vai aqui segurar comigo e vai levar para o Pilar, porque a próxima eu mando mais quando tiver a Secretaria de Cultura lá, porque é uma coisa que eu estou cobrando ao Renato. Com certeza. Esse aqui foi o nosso número 2 e já estamos fazendo a nossa número 3, porque onde tem cultura, o Gente da Gente está presente. Clevinho, eu quero agradecer a sua presença, porque o pilarense está presente na TV Assembleia através do programa Gente da Gente. Porque aonde tem cultura, o Gente da Gente está presente.